Há momentos na vida em que o coração não consegue mais encontrar palavras, quando até o mais simples suspiro parece pesado e o silêncio se torna nosso companheiro mais próximo. Nesses momentos parece que tudo que um dia conhecemos está escorrendo por nossas mãos. A confiança, a paz, até as pequenas alegrias que antes davam sentido aos nossos dias. Esta é a realidade do desespero, um lugar onde a alma treme entre o medo e a fé, entre querer desistir e ainda se agarrar a uma esperança frágil. Muitas vezes, escondemos esses momentos por trás de sorrisos educados ou de uma ocupação silenciosa. Dizemos a nós mesmos que outros estão em pior situação, que deveríamos ser mais fortes, que as lágrimas são sinais de fraqueza. Mas lá no fundo, uma voz baixa sussurra: eu não aguento mais. É nesse momento cru e desprotegido, quando as paredes que construímos ao redor de nossos corações finalmente caem, que Deus se aproxima da maneira mais inesperada. O desespero não é estranho à experiência humana, faz parte da jornada de toda a alma. Até mesmo as maiores figuras de fé, Moisés, Elias, Davi e os apóstolos, tiveram suas noites de tremor. Eles clamaram a Deus não por força, mas por exaustão. Davi certa vez escreveu: estou exausto de tanto gemer. Todas as noites inundo a minha cama com o meu choro, com as minhas lágrimas encharco o meu leito. Este clamor antigo não soa diferente da oração silenciosa de uma pessoa hoje que se sente fraca, perdida e invisível. Quando nos sentimos desesperados, nosso mundo se estreita. Tudo parece menor, mais escuro e mais pesado. O futuro parece incerto e nossas orações soam como ecos retornando de uma sala vazia. O medo fala mais alto que a fé. Começamos a questionar se Deus realmente nos ouve ou se de alguma forma fomos esquecidos no ruído do mundo. Mas a verdade é esta: Deus nunca nos deixou. Mesmo no silêncio, Ele está mais perto do que o nosso próprio coração. Em momentos como estes, quando nossas almas se sentem esmagadas, a oração: Senhor, sinto-me fraco e perdido. Por favor, não me deixe sucumbir ao medo. Por favor, dê-me luz e paz no meu coração. Eu creio que mesmo na escuridão mais profunda, o teu amor está me sustentando. Se torna mais do que apenas palavras, torna-se uma tábua de salvação. Não é uma oração elaborada ou poética, é o grito de alguém que chegou ao limite e só consegue dizer: Senhor, por favor, não me solte. Essa honestidade é onde a verdadeira fé começa. A fé não cresce no conforto, ela cresce no solo da luta, nas noites tranquilas em que estamos inseguros, nas lágrimas que ninguém mais vê. Quando tudo parece desmoronar, a fé sussurra: Deus ainda está aqui. O desespero, embora doloroso, é frequentemente o lugar onde a transformação começa. Pois quando chegamos ao fim de nossas forças, finalmente começamos a confiar nas dele. Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez seu coração se sinta inquieto, seus pensamentos dispersos, suas orações sem resposta. Talvez você tenha feito tudo certo e ainda se sinta perdido. Você orou, esperou, teve esperança e, no entanto, o silêncio permanece. Se é esse o seu caso, anime-se. Deus não está te punindo, Ele está te preparando. Ele está ensinando sua alma a ver não com seus olhos, mas com confiança a sentir o amor dele, não através do conforto, mas através da fé. Quando nos sentimos desesperados, frequentemente buscamos uma fuga. Procuramos algo, qualquer coisa, para preencher a dor. Distrações, posses, até mesmo pessoas. Mas o que nossos corações realmente anseiam é por paz, uma paz que só Deus pode dar. Ela não é encontrada na ausência de problemas, mas na presença do seu amor. Jesus disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz não significa que toda tempestade irá parar, mas significa que você não será levado por ela. Imagine uma vela tremulando no escuro. A escuridão não faz a vela desaparecer, apenas torna sua luz mais visível. Da mesma forma, nosso desespero pode fazer o amor de Deus brilhar mais intensamente do que antes. Quando estamos fracos, a sua graça se torna a chama que nos sustenta.
Quando estamos quebrados, a sua misericórdia se torna a mão gentil que nos reconstrói pedaço por pedaço. Há algo de sagrado no desespero. Ele tira nossas ilusões de controle e nos ensina a humildade. Ele nos lembra que somos humanos, frágeis e profundamente dependentes da graça. Quando a vida te empurra ao ponto de dizer: Senhor, não posso mais carregar isso, Deus não te repreende. Ele sussurra: então, deixe-me carregar por você. E nessa rendição, a paz começa a florescer, não porque a dor se foi, mas porque você não a enfrenta mais sozinho. Muitas pessoas pensam que fé é sobre força ficar em pé, sorrir em meio à pacientada, dor e fingir que está tudo bem. Mas a fé real frequentemente se parece diferente. Ela se parece com mãos trêmulas postas em oração, com lágrimas sussurradas no meio da noite, com a confiança de que a aurora virá mesmo quando a noite parece infinita. Esse é o tipo de fé que move montanhas, não porque é barulhenta ou confiante, mas porque é sincera. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele também clamou no que parecia desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Até o Filho de Deus experimentou o silêncio do céu. No entanto, naquele momento de maior escuridão, a maior luz de amor foi revelada. Através do seu sofrimento veio a salvação. Através da sua morte veio a vida. E através de nossas próprias provações, se nos apegarmos à sua presença, nós também encontraremos a ressurreição. Portanto, se você se sente desesperado hoje, se sente que está se segurando por um fio, saiba que este momento não é o seu fim. É uma porta, a lugar onde Deus te convida a se aproximar, a confiar mais profundamente, a descansar nos braços dele quando você não puder mais ficar de pé. Você não precisa ter as respostas, você nem precisa ser forte. Você só precisa sussurrar: Senhor, me ajude. E esse sussurro, oferecido com fé, é o suficiente para mover o céu, porque no final, o desespero pode nos destruir ou nos libertar. A diferença reside em uma coisa: para onde nos voltamos em nossa dor. Se nos voltarmos para o medo, caímos. Mas se nos voltarmos para Deus, mesmo em lágrimas, nós nos levantamos novamente. Que esta oração simples, honesta, crua, seja o seu ponto de partida. Que ela seja a vela na sua noite. Que ela seja a sua declaração de que mesmo quando você se sente perdido, Deus ainda sabe o caminho. E enquanto você viaja pelas próximas reflexões, que você redescubra a verdade de que nunca está verdadeiramente sozinho, pois mesmo no seu momento mais fraco, o amor dele ainda está te sustentando. A força na fraqueza. Senhor, sinto-me fraco e perdido. Há dias em que você acorda e simplesmente não tem forças para encarar o mundo. Seu coração parece estar carregando um peso muito pesado para suportar. Até sair da cama se torna um ato de coragem. Você olha ao redor e tudo parece normal, a vida continua, mas por dentro algo se sente quebrado, cansado e frágil. É desse tipo de fraqueza que esta oração fala quando começa: Senhor, sinto-me fraco e perdido. Essas poucas palavras carregam a honestidade de uma alma despida. Não há fingimento aqui, nem máscara de perfeição, apenas a verdade. E é exatamente aí que Deus começa o seu trabalho. Não nos lugares onde parecemos fortes, mas nos lugares onde finalmente admitimos que somos fracos. Em 2 Coríntios 12, Deus diz a Paulo: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo havia implorado a Deus para tirar o seu sofrimento, mas em Fighter Percent, Deus de removê-lo, Deus lhe deu uma verdade mais profunda, que a força divina frequentemente se revela mais claramente na fraqueza humana. O mundo nos ensina a esconder nossa fragilidade, mas Deus nos convida a trazê-la para a luz, onde sua força pode habitar. Quando nos sentimos fracos, é fácil pensar que há algo errado conosco, que nossa fé não é forte o suficiente, que falhamos de alguma forma, mas a verdade é que fraqueza não é fracasso. É um lembrete de que nunca fomos feitos para carregar tudo sozinhos. O coração que admite: Senhor, eu não consigo fazer isso, é o mesmo coração que Deus preenche com seu poder. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela tropeça, cai e chora de frustração.
Mas um pai amoroso não a repreende por cair, o pai a levanta, firma seus passos e a encoraja a tentar novamente. É assim que Deus nos vê. Ele não vê nossa fraqueza como algo vergonhoso, ele a vê como um espaço para a graça crescer. Às vezes, a fraqueza assume a forma de exaustão física. Às vezes, é cansaço emocional ou a dor silenciosa da decepção. Talvez você tenha orado por uma grande mudança que não veio, ou esteja carregando um luto que o tempo ainda não curou. Talvez você tenha sido forte para todos os outros por tanto tempo que esqueceu como descansar. Nesses momentos, Deus sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos não significa não fazer nada, significa parar de lutar por controle, significa permitir-se ser amparado. É a permissão para parar de fingir ser invencível e deixar Deus ser sua força. Quando admitimos nossa fraqueza, algo miraculoso acontece. Nossas orações se tornam mais reais. Paramos de recitar falas memorizadas e começamos a falar do coração. Nossa fé deixa de ser teórica e se torna pessoal. Não é mais sobre saber que Deus é forte, é sobre experimentar essa força quando tudo mais falha. Certa vez ouvi alguém dizer: você nunca sabe que Deus é tudo que você precisa até que Deus seja tudo que você tem. E é verdade. Quando todos os outros apoios caem, quando você não tem mais ninguém para se apoiar, é aí que você descobre o poder oculto da sua graça. É o poder que sustentou Elias quando ele quis desistir no deserto. É a mesma força que carregou Maria através de sua tristeza na cruz. É a mesma presença divina que levantou Pedro quando ele começou a afundar no mar tempestuoso. Em nossa fraqueza, Deus não repreende, Ele sustenta. Ele não exige força, Ele a oferece. Ele não nos pede para fingir coragem, Ele se torna nossa coragem. E, no entanto, frequentemente resistimos a isso. Tentamos nos consertar, provar que ainda podemos ficar de pé. Mas quando nos recusamos a admitir nossa fraqueza, também nos recusamos a receber o seu poder. O orgulho constrói paredes, a rendição abre portas. A pessoa que se ajoelha em humildade diante de Deus, muitas vezes se levanta mais forte do parente, que aquela que permanece de pé em autossuficiência. Talvez você esteja orando por força e sinta que nada está mudando, mas a força de Deus nem sempre se parece com o que esperamos. Às vezes, não é a remoção da dor, mas a endurance silenciosa para caminhar através dela. Às vezes, não é um milagre dramático, mas uma paz sutil que te firma dia após dia. Essa é a beleza da força divina, ela nem sempre ruge. Às vezes ela sussurra, às vezes ela simplesmente te segura até que você possa respirar novamente. Em Isaías 40 lemos: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que promessa! Deus não apenas remenda o que está quebrado, Ele o renova. Ele não apenas dá força suficiente para sobreviver, Ele dá o suficiente para voar. Mas note, a promessa é para aqueles que esperam no Senhor. Não se trata de sermos fortes por conta própria, trata-se de onde colocamos nossa confiança. Quando mudamos nosso foco de nossos limites para sua graça ilimitada, começamos a nos levantar novamente. Portanto, se o seu coração se sente fraco hoje, não veja isso como uma maldição. Veja como um convite sagrado, um chamado para experimentar a força de Deus de uma maneira mais profunda. Deixa-o te levantar quando você não consegue se levantar. Deixa-o falar paz às partes de você que se sentem muito cansadas para continuar. Você pode não ver ainda, mas Ele está trabalhando mesmo agora. A sua força está fluindo para o seu cansaço. A sua luz está preenchendo as rachaduras da sua exaustão. E um dia, quando você olhar para trás, perceberá que os momentos em que se sentiu mais fraco foram exatamente os momentos em que Ele estava te carregando mais. Então, ore isto com confiança silenciosa. Senhor, sinto-me fraco e perdido, mas na minha fraqueza, que a sua força se levante dentro de mim. Ensine-me a descansar no seu amor, a tirar poder da sua graça e a ficar de pé, não porque eu sou forte, mas porque o Senhor é.
Quando o seu coração se sentir fraco, lembre-se, a força de Deus nunca falhou e Ele nunca falhará com você agora. A presença que derrota o medo. Por favor, não me deixe sucumbir ao medo. O medo tem o hábito de se esgueirar nos cantos de nossos corações quando menos esperamos. Às vezes ele sussurra nos momentos tranquilos antes de dormir, quando o mundo se acalma e nossos pensamentos ficam altos. Outras vezes, ele irrompe em nossos dias através de notícias ruins inesperadas, desapontamento ou incerteza sobre o futuro. O medo pode fazer até a pessoa mais forte tremer e pode paralisar a alma que antes se sentia cheia de fé. É por isso que a frase de nossa oração, "Por favor, não me deixe sucumbir ao medo", é tão poderosa. Ela não nega a existência do medo, ela o reconhece. É uma confissão de que o medo é real, mas também um apelo para não ser conquistado por ele. Podemos não ser capazes de impedir o medo de nos visitar, mas podemos escolher não permitir que ele fixe residência em nossos corações. A Escritura nos lembra repetidamente: "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Este versículo não é uma sugestão, é uma promessa. Deus não está nos dizendo para nunca sentir medo. Ele está nos dizendo que nunca o enfrentamos sozinhos. A sua presença é o antídoto para a nossa ansiedade. O medo se alimenta da ausência da sensação de que estamos sozinhos, invisíveis ou desprotegidos. Mas a fé cresce na presença, no conhecimento de que mesmo quando não conseguimos sentir Deus, Ele ainda está perto. No momento em que nos lembramos dessa verdade, o medo começa a perder o seu poder. Pense nos discípulos no mar tempestuoso. Ondas batiam, ventos uivavam, e o pequeno barco balançava violentamente. O pânico encheu seus corações enquanto clamavam por ajuda. Mas Jesus, dormindo na popa, acordou e disse: "Por que tanto medo? Ainda não tendes fé?" Depois ele acalmou a tempestade com uma palavra. Que retrato da vida! Nós também somos frequentemente jogados por tempestades, preocupações financeiras, crises de saúde, relacionamentos tensos, turbulência interior. As ondas do medo se levantam mais alto e parece que Deus está dormindo enquanto lutamos. Mas a pergunta de Jesus permanece a mesma: por que tanto medo? Ele não está zombando do nosso medo. Ele está nos lembrando de que a tempestade não define a sua presença. Ele está no barco conosco. Confiar na presença de Deus é acreditar que, mesmo quando a tempestade ruge, nunca somos abandonados. É a certeza de que, embora o medo possa bater a porta, a fé responde dizendo: "Eu não estou sozinho. Há um belo." O versículo no Salmo 56 que diz: "Em me vindo o temor, hei de confiar em ti." Note como não diz "se eu estiver com medo", mas "em me vindo o temor." Deus não espera a perfeição, Ele espera a honestidade, Ele conhece nossos corações, Ele sabe o quão frágeis somos, como o medo pode nos envolver como uma névoa. E, no entanto, Ele nos convida não a lutar contra o medo sozinhos, mas a entregá-lo a Ele para que seu amor perfeito o expulse. João 4 nos diz: "No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo." Não é a coragem que derrota o medo, é o amor. Quando realmente acreditamos que Deus nos ama sem condição, começamos a ver que nada, nem a dor, nem a incerteza, nem mesmo a morte pode nos separar dele. Essa verdade se torna nosso escudo. Imagine caminhar por uma floresta escura à noite. Sozinho, cada som faria você estremecer, mas se alguém em quem você confia segurar sua mão e caminhar ao seu lado, de repente a escuridão não parece tão aterrorizante. Você ainda pode ouvir os sons, ainda pode ver as sombras, mas sabe que está seguro porque não está sozinho. É assim que se sente ao confiar na presença de Deus. O medo pode não desaparecer instantaneamente, mas perde o controle sobre você porque o amor tomou o seu lugar. Às vezes, o medo não vem do mundo exterior, mas de dentro da culpa, do arrependimento ou do pensamento assustador de que talvez Deus esteja desapontado conosco. Temos medo de que nossos fracassos o tenham afastado, mas isso é uma mentira que o inimigo adora sussurrar. A verdade é encontrada no Salmo 23, 4. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mesmo em nossos vales mais baixos, Deus caminha ao nosso lado. Ele não espera que saiamos. Ele entra no vale conosco. Pensa em Pedro mais uma vez. Quando ele saiu do barco para caminhar em direção a Jesus, seus primeiros passos foram firmes. Mas assim que notou o vento, o medo tomou conta e ele começou a afundar. No entanto, no momento em que ele clamou, Senhor, salva-me, Jesus imediatamente estendeu a mão. Esse é o coração de Deus. Ele não nos assiste a afogar, ele nos alcança no instante em que chamamos o seu nome. Portanto, se você está vivendo com medo hoje, medo do futuro, medo da perda, medo do fracasso, lembre-se disto. O seu medo não te desqualifica do amor de Deus, ele o aproxima. Ele conhece o seu coração trêmulo e não o condena. Ele simplesmente diz, não temas, porque eu sou contigo. Tente isto da próxima vez que o medo te dominar. Pause, respire, sussurre o nome de Jesus. Você não precisa ter a oração perfeita, apenas diga, Senhor, estou assustado, mas eu confio em Ti. Nesse momento você sentirá algo mudar, nem sempre a sua situação, mas o seu espírito. O medo que antes parecia sufocante começa a desaparecer porque a sua presença preenche o espaço onde o medo antes vivia. A presença de Deus nem sempre é alta ou dramática. Às vezes, é uma paz tranquila que entra em seu peito quando você menos espera. Às vezes é um amigo que liga na hora certa, ou um versículo que fala diretamente ao seu coração. É Deus te lembrando, eu ainda estou aqui. A oração diz, por favor, não me deixe sucumbir ao medo. E isso não é pedir para o medo desaparecer, é pedir pela força para superá-lo. É pedir pela coragem de continuar caminhando, mesmo quando estamos tremendo. É fé em movimento, fé, que continua a escolher a confiança, mesmo quando não é fácil. Então hoje, se você se sentir oprimido, sussurre esta oração. Senhor, o medo está batendo no meu coração, mas eu escolho confiar em Ti. Caminha comigo através desta tempestade. Que o Teu amor seja a luz que acalma minha alma. E quando você orar isso, lembre-se, não importa quão forte seja o vento, não importa quão escura seja a noite, você não está sozinho no barco. Aquele que comanda o mar caminha ao seu lado, e na sua presença o medo perde o seu poder. O foco na luz. Por favor, dê-me luz e paz no meu coração. Há épocas na vida em que tudo parece escuro. Não o tipo de escuridão que vem da ausência de luz solar, mas o tipo que se instala no fundo do coração. É a escuridão da confusão, da tristeza, da solidão e das orações sem resposta. É quando procuramos significado, mas não o encontramos. Quando buscamos alegria, mas sentimos apenas vazio. Nestes momentos, sussurramos a oração, por favor, dê-me luz e paz no meu coração. Esse pequeno apelo carrega grande fé, pois pedir por luz é acreditar que a luz ainda existe. É acreditar que mesmo quando você não consegue ver Deus, Ele está perto. Em João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas palavras não são apenas poesia espiritual, são uma promessa. Jesus não, apenas traz luz. Ele é luz. E onde Ele está, a escuridão não pode permanecer. Mas devemos ser honestos. Quando a escuridão parece densa e infinita, a fé pode parecer quase impossível. Você pode orar, ler a Escritura e ainda sentir que nada muda. Você pode se perguntar, se Deus é luz, por que não consigo vê-lo? A verdade é que a luz frequentemente trabalha silenciosamente. Pense no amanhecer. Antes do nascer do sol, o mundo ainda está envolto na noite. Mas se você observar atentamente, a luz já está vindo, ela apenas ainda não atingiu seu brilho total. Da mesma forma, a graça de Deus já está se movendo em sua vida, mesmo quando você não consegue vê-la claramente. Quando pedimos luz, Deus muitas vezes não muda nossa situação imediatamente. Em vez disso, Ele muda a nossa visão. Ele nos ensina a olhar mais fundo, a ver bênçãos que antes ignorávamos, a sentir a sua paz em lugares que não esperávamos. O problema nem sempre é que a luz está ausente, mas que a dor nos cegou para ela.
Portanto, a oração "Dê-me luz e paz no meu coração" é também uma oração para ver o mundo com novos olhos, para ver esperança onde parece não haver nenhuma. Nos Salmos, Davi escreveu: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Note que o versículo não diz "um farol para a minha jornada", mas "uma lâmpada para os meus pés." Uma lâmpada não mostra a estrada inteira, ela mostra apenas o próximo passo. Às vezes, Deus não revela tudo de uma vez. Ele dá apenas luz suficiente para hoje, paz suficiente para atravessar o próximo momento. É assim que a fé cresce, passo a passo, confiança por confiança. Quando você está caminhando pela escuridão, é tentador parar de se mover. O medo diz para você ficar onde está, para desistir da esperança. Mas a fé sussurra: continue caminhando, porque a luz pode nem sempre vir antes de você dar um passo. Muitas vezes ela vem enquanto você o dá. Assim como os israelitas no deserto, que seguiam uma coluna de fogo à noite, nós também somos guiados não pela visão, mas pela confiança. A luz pode parecer fraca, mas é suficiente, porque aquele que a guia nunca falha. Às vezes, a escuridão que enfrentamos não é apenas externa, é interior. Depressão, culpa, luto ou vergonha podem lançar longas sombras sobre a alma. Você pode se sentir indigno da luz de Deus. Você pode pensar: eu caí demais, cometi muitos erros. Mas lembre-se disto: a escuridão não pode expulsar a luz expulsa a escuridão. Não importa o quão longe você tenha vagueado, a luz de Deus é mais forte do que a sua sombra. João 1:5 declara: "A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela." Esse versículo não é apenas sobre Cristo, é sobre você também, porque a luz dele agora vive em você. A escuridão pode te cercar, mas não pode vencer. Ela pode te pressionar, mas não pode apagar a chama do seu amor que queima dentro. Pense em como uma única vela muda um quarto escuro. Ela não remove as sombras completamente, mas dá calor e direção suficientes para continuar. Da mesma forma, até uma pequena oração, um único sussurro de fé, pode trazer a luz que você precisa para dar mais um passo. Então, quando você se sentir perdido, não procure pelo nascer do sol completo. Procure a vela. Procure pelas pequenas formas como Deus está te lembrando de que Ele ainda está lá. Uma palavra gentil de um amigo, um versículo que toca o seu coração, um momento de calma após as lágrimas, uma força que você não sabia que tinha. Estas não são coincidências, são cintilações de luz divina, pequenos lembretes de que a escuridão é temporária. Quando você busca a luz, você está realmente buscando a Deus Ele mesmo. E a bela verdade é, Ele também te busca. Ele não espera que você o encontre. Ele entra em sua escuridão para te encontrar ali. No Salmo 18, Davi proclamou: "Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas." Esse é o milagre da fé. Deus nem sempre nos tira da escuridão. Às vezes, Ele transforma a própria escuridão em algo radiante. Há uma história sobre um mineiro preso no subsolo após um desabamento. Por dias, ele ficou na escuridão total, incapaz de ver sequer as próprias mãos. Mas ele continuou sussurrando uma oração: "Senhor, que haja luz." Quando os socorristas finalmente o alcançaram, a primeira coisa que ele viu foi o feixe de suas lâmpadas perfurando a escuridão. Mais tarde, ele disse: "A luz não apenas me salvou, ela me lembrou que alguém ainda estava vindo por mim." É isso que a luz de Deus faz. Ela nos lembra que Ele ainda está vindo por nós, mesmo quando tudo parece perdido. Portanto, se o seu mundo parece escuro agora, se o seu coração está cansado e sua esperança está se esvaindo, ore. Assim: "Senhor, não consigo ver o caminho à frente. Por favor, me dê luz, não necessariamente para entender tudo, mas o suficiente para confiar em Ti. Dá-me paz, não porque tudo está resolvido, mas porque Tu estás comigo." E ao sussurrar essas palavras, creia nesta verdade: a luz de Cristo já está rompendo sua noite. Você pode não ver o nascer do sol ainda, mas o amanhecer começou. E logo, a escuridão que parecia interminável se tornará o cenário contra o qual a glória de Deus brilha mais intensamente
Quando a vida é cheia de incerteza, dor e medo, a paz parece ser a única coisa que você não consegue alcançar. Parece impossível sentir calma quando tudo ao seu redor está desmoronando. No entanto, a oração diz: por favor, me dê luz e paz em meu coração. Este não é um pedido por uma paz comum, aquela que vem quando os problemas desaparecem ou quando a vida se torna fácil. É um pedido por paz divina, aquela que existe apesar da tempestade. O apóstolo Paulo descreveu essa paz lindamente em Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É uma paz que não faz sentido para a mente humana. É uma paz que não depende de circunstâncias, mas sim de presença à presença do próprio Deus. Quando Jesus estava com seus discípulos no barco durante uma tempestade furiosa, eles entraram em pânico e gritaram: Senhor, salva-nos, estamos prestes a morrer. Jesus levantou-se, repreendeu o vento e as ondas, e de repente houve calma. Então ele se virou para eles e disse: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Essa história nos ensina algo profundo. Paz não é a ausência de tempestades, é a presença de Cristo na tempestade. Se Jesus está no seu barco, a tempestade não pode ter a palavra final. Se a mão dele está sobre o seu coração, as ondas não podem afundar. No entanto, a paz nem sempre vem em um flash. Ela cresce no solo da confiança. Quando você entrega seus medos, quando sussurra: Jesus, eu confio em ti. A paz começa a se formar silenciosamente dentro do seu espírito, como uma semente criando raízes sob a terra antes de romper em luz. Há um mistério em como Deus traz a paz. Ele nem sempre remove nossas lutas. Às vezes, ele fortalece nossos corações em vez disso. Ele pode não silenciar toda a tempestade, mas nos dá a coragem de descansar em seus braços enquanto os ventos ainda sopram. Pense em uma criança dormindo no abraço dos pais durante uma tempestade. O trovão ainda ecoa, mas a criança está sem medo porque sabe quem a segura. Essa é a imagem da paz divina. Não controle, mas confiança naquele que está no controle. Quando a ansiedade inunda seu coração, lembre-se das palavras de Jesus em João 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Note que ele diz: minha paz, não uma paz. É um tipo específico unicamente dele. A paz de Cristo não é construída sobre circunstâncias, riqueza ou garantia humana. É a paz que vem do conhecimento de que o amor de Deus por você é imutável e seu plano para você ainda é bom, mesmo quando você não o entende. Haverá momentos em que você orará por paz e sentirá que nada muda, seus problemas ainda podem existir, sua dor ainda pode machucar. Mas se você olhar mais de perto, poderá notar uma pequena mudança interior, o coração batendo um pouco mais devagar, os pensamentos menos frenéticos, o fardo ligeiramente mais leve. É assim que a paz divina muitas vezes entra, silenciosamente, sem alarde. É como a luz do sol que se filtra por uma janela rachada, gentil, persistente, preenchendo o cômodo pouco a pouco. Veja bem, a paz não é algo que você precisa criar, é algo que você recebe. E o coração só pode receber lá quando se liberta, quando para de se apegar ao controle, aos resultados ou ao medo. Para receber a paz de Deus, você deve abrir as mãos e dizer: Senhor, não consigo carregar isso mais, eu te entrego. Só então ele pode preencher essas mãos vazias com algo melhor. Em Isaías 26 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme, porque ele confia em ti. A paz perfeita não vem de resolver cada problema, ela vem de confiar em Deus em cada problema. Essa paz também protege. Paulo disse que ela guardará os vossos corações e mentes. A palavra grega para guardar aqui significa permanecer como um soldado em vigia. Imagine isso, a paz de Deus fazendo guarda sobre o seu coração, impedindo o desespero, o medo e a confusão. Mesmo quando o mundo está desabando ao seu redor, a paz dele é como uma fortaleza. Mesmo quando tudo parece incerto, a paz dele diz: acalme-se, eu estou aqui.
Há uma história sobre um concurso para pintar um quadro de paz perfeita. Muitos artistas pintaram lagos calmos e prados ensolarados, mas o quadro vencedor mostrava uma cachoeira despencando com imensa força, raios no céu, vento rodopiando por toda parte. No entanto, atrás da cachoeira, em uma pequena fenda, um pássaro-mãe estava calmamente em seu ninho. Isso é paz, a capacidade de permanecer imóvel e seguro, não porque não há perigo, mas porque você sabe quem o abriga. A paz de Deus não é frágil, ela não se quebra sob pressão. É mais forte do que o medo, mais profunda do que o luto e mais duradoura do que a dor. E essa paz é uma pessoa, Jesus Cristo, Ele próprio. Efésios 2 diz, porque Ele é a nossa paz. Quando o convidamos para nossos corações, não estamos apenas pedindo um sentimento, pois estamos acolhendo a própria presença dEle. Portanto, quando você diz, Senhor, por favor, me dê paz no meu coração, e você está realmente dizendo, Senhor, esteja comigo, e Ele responde a essa oração nem sempre removendo a tempestade, mas sentando-se ao seu lado no barco, sussurrando, não tema, eu estou aqui. Mesmo quando tudo mais falhar, a paz dele permanecerá. Quando o mundo for barulhento, a paz dele sussurrará. Quando seu coração tremer, a paz dele o manterá firme. Então respire fundo agora. Abandone o que você não pode controlar. Convide Jesus para o seu medo, sua incerteza, sua dor e deixe a paz dele, a paz que excede todo entendimento, guardar o seu coração, hoje, amanhã e para sempre. Porque uma vez que você experimenta a paz de Cristo, você percebe esta verdade. O mundo pode tremer, mas sua alma pode permanecer imóvel. A noite pode cair, mas seu coração pode descansar na luz. Pois onde quer que Cristo esteja, há paz que excede o entendimento. Quando sussurramos, Senhor, por favor, não me deixe sucumbir ao medo, não estamos negando que o medo exista. Estamos reconhecendo, mas recusando-nos a deixar que ele nos governe. O medo faz parte de ser humano. É uma resposta natural quando enfrentamos o desconhecido, quando a vida parece frágil ou quando a dor se torna muito pesada para suportar. No entanto, na Escritura ouvimos Deus repetir a mesma mensagem continuamente. Não temas. Na verdade, este mandamento aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Não é porque o medo é fácil de superar, é porque Deus sabe a profundidade com que ele pode agarrar o coração humano. Ele sabe como ele pode roubar a paz, obscurecer o julgamento e nos fazer esquecer suas promessas. O medo é poderoso, mas a fé é mais forte. A história de Pedro andando sobre as águas em Mateus 14 captura lindamente essa luta. Pedro sai do barco ao comando de Jesus. Por um momento ele faz o impossível, ele anda sobre as ondas. Mas quando ele vê o vento, ele fica com medo e começa a afundar. Então ele grita, Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estende a mão e o segura. Jesus não deixa Pedro se afogar. Ele o levanta e diz, homem de pouca fé, por que você duvidou? A pergunta não é uma repreensão à coragem de Pedro, é um convite para uma confiança mais profunda. Pedro falhou porque tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. No momento em que se concentrou no vento, em vez da palavra, o medo assumiu o controle. Isso é o que o medo faz, ele desvia nosso foco do poder de Deus para os nossos problemas. Ele nos diz para medir a tempestade em vez de lembrar quem a acalma. Quando você se sentir desesperado, quando o medo sussurrar que você está sozinho ou que as coisas nunca mudarão, lembre-se, Jesus está mais perto do que as ondas. Fé não significa ausência de medo, significa escolher confiar em Deus mesmo quando você está com medo. É a coragem que sussurra, Deus ainda está no controle, mesmo quando seu mundo parece quebrado. Isaías 41 oferece uma promessa, a qual você pode se apegar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te 4 voceta bela, e se 4 vocetos pertos assombres. Porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Note como essa promessa é pessoal. Eu sou contigo. O medo perde seu poder quando você se lembra de quem está ao seu lado. Pense em Daniel na cova dos leões.
Os leões eram reais, o perigo era real, mas o coração de Daniel permaneceu firme porque seus olhos estavam fixos em Deus. A fé o tornou destemido, não porque ele sabia o resultado, mas porque confiava naquele que o segurava. O mesmo é verdade para nós. O mundo sempre nos dará motivos para ter medo, empregos incertos, saúde frágil, relacionamentos rompidos, perdas inesperadas. Mas a fé nos ensina que o medo não tem a palavra final, Deus tem. Quando você ora, Senhor, não me deixe sucumbir ao medo, você está entregando sua fraqueza humana à força divina. Você está dizendo, não consigo controlar a tempestade, mas posso escolher onde ficar. E o melhor lugar para ficar é sempre sobre as promessas de Deus. Salmo 56 contra 3:4 diz, quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Davi não disse se eu estiver com medo, ele disse, quando? O medo virá, mas também virá a fidelidade de Deus. A fé não apaga a tempestade, ela firma o coração através dela. É a âncora que nos impede de à deriva quando as ondas sobem. É a luz que nos lembra que, mesmo quando não conseguimos ver o caminho, Deus ainda caminha à nossa frente. Na vida prática, a fé se parece com pequenos passos à frente em confiança. É escolher orar quando você se sente ansioso, é escolher perdoar quando você quer se apegar à raiva, é acordar e tentar novamente, mesmo quando ontem partiu seu coração. Cada um desses momentos é um ato de fé que desafia o medo. Imagine um soldado firme na batalha, não porque o campo de batalha é seguro, mas porque ele sabe quem comanda o exército. É isso que é a fé, é manter sua posição no meio do caos, não porque você é forte, mas porque você sabe que Deus está com você. Há um poder silencioso que cresce nas pessoas que continuam caminhando através do medo com fé. Elas nem sempre parecem fortes, mas seus corações estão firmes. Elas podem tremer, mas nunca desistem. E esse tipo de fé testada, refinada e real é preciosa aos olhos de Deus. Em 2 Timóteo 1, lemos: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que o medo não vem de Deus. Ele o substitui por coragem, compaixão e clareza. Quando o medo diz, você não consegue, o Espírito de Deus sussurra, você consegue comigo. Quando o medo diz, você está sozinho, Deus diz, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Quando o medo diz, este é o fim, Deus diz, eu estou fazendo novas todas as coisas. Cada vez que você escolhe confiar, em vez de entrar em pânico, você está crescendo espiritualmente mais forte. Cada oração que você sussurra através das lágrimas se torna uma semente de fé plantada no solo da luta. E um dia você olhará para trás e perceberá algo bonito. O medo que antes o mantinha cativo se tornou a própria coisa que o ensinou a permanecer firme. Portanto, não se desanime se você ainda se sentir amedrontado às vezes. Fé não é sobre nunca tremer, é sobre segurar a mão de Deus enquanto você treme. É sobre acreditar que mesmo quando você cair, Ele o levantará novamente, assim como Ele levantou Pedro. Quando você sentir seu coração tremendo, diga isso baixinho. Senhor, estou com medo, mas eu confio em Ti. Diga isso de novo e de novo, até que sua alma acredite. Porque toda vez que você faz isso, as correntes do medo enfraquecem e as raízes da fé crescem mais profundas. No final, a fé não é barulhenta, ela não grita ou se gaba. Ela fica em silêncio no meio da tempestade e diz, Deus está comigo. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é a vitória que supera o medo. No cerne desta oração está uma confissão silenciosa de dor. Senhor, eu me sinto fraco e perdido. Estas palavras carregam o peso de uma alma que atingiu seu limite. Mas então vem um sussurro de fé. Eu creio que mesmo na mais profunda escuridão, teu amor está me sustentando. Essa única frase revela uma das maiores verdades em toda a Escritura. Quando tudo mais falha, o amor permanece. E 1 Coríntios 13 diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso não é apenas linguagem poética, é o próprio pulsar do coração de Deus.
O amor dele não é frágil ou temporário. Ele suporta tempestades, cruzes, lágrimas e o próprio tempo. Quando falamos do amor de Deus nos sustentando, estamos falando de algo mais profundo do que emoção. Estamos falando de uma força divina que sustenta a existência, que carrega os cansados, que alcança o vale mais baixo e diz: você não está sozinho. Salmos 34:18 nos diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Que verdade confortante! Quando você se sente mais distante de Deus, Ele está na verdade mais próximo. O amor dele se curva até o pó para levantá-lo novamente. Muitas pessoas entendem mal o amor como conforto ou felicidade constante. Mas o amor divino não é sobre evitar a dor, é sobre encontrar sentido no meio dela. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele estava cercado pela escuridão. O mundo zombou dele, seus amigos o abandonaram e até mesmo o céu ficou negro. No entanto, naquele momento de mais profunda agonia, o amor estava realizando sua maior obra. A cruz não foi um símbolo de derrota, foi a vitória do amor sobre o desespero. Esse mesmo amor alcança seu desespero hoje. Ele sussurra: eu conheço sua dor, eu estive lá e eu estou com você agora. É difícil acreditar no amor quando o coração está em pedaços. Quando você está sentado sozinho no silêncio, quando as orações parecem não ter resposta, quando as lágrimas continuam a vir, é fácil pensar: Deus, onde estás? Mas o amor não foi embora. Ele está apenas trabalhando silenciosamente, invisível, como raízes crescendo sob a superfície. Há um versículo em Romanos 8:30 e 8:39 que confortou inúmeras almas ao longo dos séculos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem poderes poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separá-lo desse amor, nem seus erros, nem seus fracassos, nem mesmo a sua noite mais escura. É um amor que não precisa que você seja perfeito, ele simplesmente pede que você esteja aberto. Quando você está quebrado, o amor vem para consertar. Quando você está vazio, o amor vem para preencher. Quando você está cansado, o amor se torna descanso. Pense em uma mãe segurando um filho que chora. Ela não remove a dor imediatamente, mas ela segura a criança tão firmemente que a dor se torna suportável. É assim que o amor de Deus funciona. Ele pode não apagar a luta, mas ele o envolve tão profundamente que você começa a respirar novamente. E lentamente a escuridão começa a perder seu poder. Não porque a situação mudou, mas porque o amor mudou você. Quando o amor entra, o desespero não consegue ficar. Você começa a ver pequenos sinais de luz. Um amigo que verifica você, um versículo que fala diretamente ao seu coração, uma força silenciosa que você não sabia que tinha. Isso não são coincidências, são lembretes de que o amor ainda está segurando você. Em momentos de desespero, ore não apenas por resgate, mas por conscientização. Conscientização de que você já está sendo sustentado. Porque muitas vezes o milagre não é que Deus remova a dor, é que Ele o carrega através dela. Isaías 46:4 diz: mesmo até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos sustentarei. Eu vos fiz e eu vos levarei. Essa é a promessa do amor divino, ele nunca solta. Quando você não consegue mais ficar de pé, ele o levanta. Quando você não consegue falar, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Quando você não consegue ver o caminho à frente, ele anda diante de você. Talvez agora você sinta que está desmoronando por dentro. Você está cansado de fingir, cansado de lutar, cansado de tentar consertar tudo. Você sussurrou orações no escuro e ouviu apenas silêncio. Mas até esse silêncio não está vazio, ele está cheio de amor esperando para se revelar. Às vezes o amor de Deus não grita, ele sussurra no silêncio: você ainda é meu, agarre-se a esse sussurro. Porque quando tudo mais é tirado sucesso, segurança, controle, o amor é o que permanece. E esse amor é suficiente. É o amor que chamou Lázaro do túmulo. É o amor que perdoou Pedro após sua negação.
É o amor que transformou Saulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo. É o amor que o carregou através de todas as noites escuras que você pensou que não sobreviveria. Quando você se sentir fraco, perdido, lembre-se, não é sua força que o mantém de pé, é o amor dele sob seus pés. Você não precisa sair do poço sozinho, você só precisa estender a mão e você encontrará dele já se estendendo para baixo. Esse é o milagre do amor divino. Ele não espera que você seja forte antes de ajudar. Ele o encontra na fraqueza e o levanta gentilmente em direção à luz. Então deixe seu coração descansar esta noite, não porque tudo está perfeito, mas porque você é perfeitamente amado. O amor de Deus não é distante ou teórico, é real, vivo e está segurando você agora mesmo. É o amor que o carrega quando sua fé está tremendo. É o amor que mantém seu coração batendo quando você sente vontade de desistir. É o amor que nunca solta, mesmo quando você parou de segurar. Deixe esse amor levantá-lo hoje. Deixe-o lembrar-lo de que, não importa o quão profunda seja a escuridão, os braços de Deus são mais profundos ainda. E quando você não conseguir ver a luz, confie nesta verdade. Você já está sendo sustentado por ela. A esperança é um dos dons mais belos e misteriosos que Deus dá ao coração humano. É invisível, mas pode levantar uma alma do desespero. É frágil, mas pode sobreviver a tempestades que esmagariam todo o resto. Na oração dizemos: eu creio que mesmo na mais profunda escuridão, teu amor está me sustentando. Essas palavras não são apenas uma confissão de fé, são uma declaração de esperança. A esperança começa onde tudo mais parece terminar. É a luz silenciosa que se recusa a morrer, mesmo quando a noite parece interminável. É a pequena chama que cintila dentro do seu coração e diz: este não é o fim. Salmos 42. Diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu Salvador e meu Deus. Note a frase, ainda o louvarei. O salmista fala a sua alma como se dissesse: não vou desistir, eu verei a bondade dele novamente. É isso que a esperança faz, ela não nega a dor, ela declara propósito no meio dela. Há estações na vida em que tudo parece escuro, quando você orou por cura e ela não veio, quando você amou e foi traído, quando você trabalhou duro e não viu o resultado. Essas são as noites em que a esperança parece um sonho distante. Mas a esperança, a verdadeira esperança, não depende de circunstâncias. Ela está enraizada no caráter de Deus. Lamentações 3 diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Mesmo nas cinzas do desespero, o profeta Jeremias encontrou esperança porque ele se lembrou de que o amanhecer sempre segue a hora mais escura. Esperança é a crença de que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. É a certeza de que, não importa o quão longa a noite dure, amanhã virá. Às vezes a esperança começa como um sussurro mal audível, quase extinto, mas esse sussurro é o suficiente. Porque a esperança não é sobre sua força, é sobre a promessa de Deus. Romanos 15 diz: o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, na vossa confiança nele, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você percebeu? Deus não apenas dá esperança, Ele é o Deus da esperança. Isso significa que a esperança não é um sentimento vago ou um desejo, é uma presença divina. Quando você se aproxima dele, você se aproxima da própria esperança. Há uma razão pela qual a Escritura frequentemente compara a esperança à luz. A luz não apaga a escuridão instantaneamente, ela simplesmente brilha através dela. Mesmo a menor vela pode derrotar um quarto cheio de escuridão, e nenhuma quantidade de noite pode jamais superar um único raio da luz de Deus. É isso que sua fé faz quando você crê. Teu amor está me sustentando. Ela se torna uma luz dentro da sua alma que se recusa a morrer. Pense na ressurreição. Os discípulos pensaram que a história tinha acabado quando Jesus foi colocado no túmulo.
O céu estava escuro, seus corações estavam esmagados, e tudo o que podiam ver era a morte. Mas 3 dias depois, a pedra foi removida. A esperança saiu viva da sepultura. É isso que Deus faz. Ele traz vida da morte, beleza das cinzas, luz da escuridão. Você pode não ver isso agora, mas a ressurreição está chegando. A dor que você sente hoje não terá a palavra final. A cruz sempre leva ao túmulo vazio. Talvez sua situação agora pareça Sexta-feira Santa, o dia da perda, silêncio e luto. Mas espere, porque o domingo está chegando. A pedra não ficará sobre seu coração para sempre. Deus ainda está escrevendo sua história. Em Romanos 8:28, Paulo nos assegura: sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Isso não significa que tudo o que acontece é bom. Significa que nada é desperdiçado. Deus pode pegar até mesmo a sua dor mais profunda e tecê-la em algo significativo. Esperança é confiar nessa verdade, mesmo antes de você vê-la se desenrolar. Na vida prática, a esperança se parece com pequenos e teimosos atos de fé. Sair da cama quando você não quer, orar quando as palavras falham, acreditar que o amanhã pode ser melhor, mesmo quando o hoje dói. Cada ato de resistência, cada lágrima oferecida em oração, cada momento em que você escolhe continuar caminhando quando se sente quebrado, essas são sementes de esperança plantadas na fé. E um dia elas florescerão em alegria. A esperança também ensina a paciência. Em Romanos 8, Paulo diz: se esperamos por aquilo que não temos, aguardamo-lo pacientemente. O tempo de Deus pode não coincidir com o seu, mas nunca é tarde. A luz pode parecer lenta, mas é certa. Há uma razão pela qual a Bíblia chama a esperança de uma âncora para a alma. Hebreus 6,19. Ela não para a tempestade, ela impede que você a deriva nela. A esperança o ancora, na verdade, de que Deus ainda é bom, ainda fiel e ainda presente, mesmo quando a vida parece insuportável. Quando você estiver parado no escuro, diga isto: Senhor, eu não consigo ver, mas eu confiarei em Ti. E a confiança se torna a porta através da qual a esperança entra. Um dia, as coisas que o confundem agora farão sentido. As lágrimas que você chora serão contadas e transformadas em alegria. A dor que parece inútil se tornará parte da sua força. Porque nas mãos de Deus nada é desperdiçado. E é por isso que podemos dizer com confiança, mesmo em nosso desespero: eu creio que mesmo na mais profunda escuridão, Teu amor está me sustentando. Essa crença, essa teimosa, corajosa e silenciosa crença é a própria esperança. É a luz que o levará para casa. Portanto, não importa o que aconteça, agarre-se à fé, agarre-se ao amor, agarre-se à esperança. Porque estes 3 permanecerão, e a esperança, aquela que surge da escuridão, o levará ao amanhecer de um novo dia. Quando a vida parece pesada, quando as lágrimas vêm mais facilmente do que as palavras, e quando o coração sussurra: eu não aguento mais. É nesse espaço que a oração, Senhor, eu me sinto fraco e perdido, se torna real. Não é mais apenas uma sequência de palavras, é o clamor de uma alma que busca a luz. Toda pessoa enfrenta estações de desespero. Algumas vêm silenciosamente, como uma sombra que se prolonga demais. Outras chegam como tempestades repentinas, violentas, avassaladoras. Mas não importa como elas venham, elas sempre trazem uma escolha: render-se ao desespero ou buscar a esperança. Esta oração nos ensina que, mesmo quando estamos fracos, não estamos abandonados. Mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente, o amor de Deus ainda nos sustenta. Essa verdade muda tudo. Vamos olhar para trás no que percorremos juntos. Começamos com o clamor de um coração cansado, um que se sente perdido, fatigado e com medo. Esse sentimento não é um sinal de falha, faz parte de ser humano. Até os santos, profetas e apóstolos conheceram momentos de profunda angústia. Elias sentou-se debaixo de uma árvore e orou pela morte. Davi chorou: meu Deus, por que me abandonaste? E o próprio Jesus, em sua agonia, orou aquelas mesmas palavras na cruz.
Então, se você se sentir desmoronando, lembre-se disto: você está na companhia dos fiéis. Se o quebrantamento não afasta Deus, ele o atrai para perto. No meio do desespero, a fé nos lembra que não estamos sós. A paz nos dá descanso na tempestade, e a esperança nos ensina que a noite não durará para sempre. A fé é a mão que alcança Deus no escuro. A paz é a calma que entra quando sabemos que Ele nos ouviu. A esperança é a luz que nos leva para casa. A verdade é que a vida nunca estará livre de provações. Sempre haverá momentos de fraqueza, incerteza e medo. Mas através de cada vale, Deus caminha ao nosso lado, não como um observador distante, mas como um pai amoroso que carrega seus filhos quando eles não conseguem andar. Isaías 40 nos lembra: dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços certamente caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a promessa a qual podemos nos agarrar. Não que nunca cairemos, mas que Deus nos levantará toda vez que cairmos. Quando algum medo tentar dominar, deixa a fé permanecer firme. Quando o mundo parecer caótico, deixa a paz ser sua âncora. Quando tudo parecer escuro, deixa a esperança surgir como o sol da manhã. E lembre-se, fé, paz e esperança não são coisas que você deve criar por conta própria. São presentes que Deus dá àqueles que vêm a Ele com humildade e confiança. Então, o que você pode fazer praticamente quando se sentir desesperado? Seja honesto com Deus. Você não precisa esconder suas emoções. Conte a Ele tudo sua dor, suas dúvidas, seus medos. Ele já sabe e acolhe sua honestidade. Os salmos estão cheios de orações cruas e não filtradas, porque o relacionamento real com Deus começa com a verdade. Pause e respire. No meio do caos, pare por um momento e respire a presença de Deus. Diga calmamente: Jesus, eu confio em Ti. Essas 3 palavras podem mudar a atmosfera da sua alma. Ancore-se na Escritura. Deixe a palavra dele falar mais alto do que seu medo. Leia versículos como Salmos 27 contra 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ou João 16. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cerque-se de comunidade. Deus muitas vezes nos conforta através dos outros. Procure amigos, família ou uma comunidade de igreja. Você não precisa andar sozinho. Até Jesus teve Simão para ajudar a carregar a cruz. Escolha a gratidão, mesmo na dor. A gratidão não apaga o sofrimento, mas abre os seus olhos para a graça. Quando você agradece a Deus por pequenas coisas, um nascer do sol, uma palavra gentil, um sopro, você começa a ver que a luz dele ainda está presente, mesmo no escuro. Descanse no tempo dele. O desespero muitas vezes vem de querer respostas imediatamente, mas as respostas de Deus nem sempre são instantâneas. Elas são sempre perfeitas. Confie que Ele sabe quando e como agir. As demoras dele nunca são negações, são preparação para algo maior. Continue orando. Mesmo quando parece que nada muda, continue orando. A oração não é sobre forçar resultados, é sobre permanecer conectado à fonte da vida. Cada oração que você sussurra é um fio que liga seu coração ao dele. E quando você fizer tudo isso, você encontrará algo notável. Você pode não escapar da tempestade, mas você começará a ver Deus dentro dela. Você começará a perceber que a escuridão que antes o aterrorizava não está vazia, ela está cheia da mão invisível dele, guiando você. Você verá que a fraqueza que você desprezava se tornou o próprio lugar onde a graça cresce mais forte. Você sentirá uma paz que não pode ser explicada, uma fé que se recusa a morrer e uma esperança que sussurra calmamente: você se levantará novamente. A vida ainda pode ser imperfeita, mas você não a enfrentará mais com desespero. Você a enfrentará com força divina. Lembre-se da frase da oração: eu creio que, mesmo na mais profunda escuridão, teu amor está me sustentando. Essa crença, essa confiança inabalável e corajosa não é otimismo ingênuo, é a maior forma de coragem.
É o tipo de fé que transforma sofrimento em força, que transforma tristeza em sabedoria, que ensina a alma a ver a mão de Deus em todas as circunstâncias. Mesmo quando seu coração tremer, continue acreditando nisto. O amor de Deus nunca falha. Quando você está fraco, Ele se torna sua força. Quando você está perdido, Ele se torna sua bússola. Quando você está na escuridão, Ele se torna sua luz. Então, esta noite, ao fechar os olhos, ore mais uma vez com o coração em paz. Senhor, eu me sinto fraco e perdido. Por favor, não me deixe sucumbir ao medo. Por favor, me dê luz e paz em meu coração. Eu creio que mesmo na mais profunda escuridão, Teu amor está me sustentando. Amém. Então descanse não porque os problemas se foram, mas porque você confia naquele que detém o com seu amanhã. E quando amanhã vier, levante-se com nova força. Avance sabendo que cada passo, por menor que seja, é carregado pela graça. Você não está esquecido, você não está desamparado, você é amado profunda, infinitamente, fielmente. Deixe essa verdade firmar seu coração hoje e todos os dias que se seguirem, porque o mesmo Deus que o sustentou durante a noite o guiará para o amanhecer.